Buenos dias para você, meu querido aluno do nono. Hoje a aula é para explicar o final do período aí do Fernando Henrique Cardoso no poder. Para ser mais exata, o final desse período foi entre 1998 e 2002. Basicamente, a eleição de 97 reelegeu o Fernando Henrique Cardoso. E logo em 1998 e 99, a popularidade do Fernando Henrique começa a cair por conta das privatizações, lembrando que as privatizações das empresas estatais prometiam diminuir o custo desses serviços e melhorar o atendimento e acabaram acarretando no oposto. Por acabarem demitindo em massa boa parte dos funcionários, acabou que o atendimento piorou, afinal é menos funcionários te atendendo, e aumentou as tarifas em cima desse serviço. Um exemplo desse foram as privatizações relacionadas às empresas elétricas do Brasil, né? As empresas que geravam energia elétrica. Em 2001, a gente vai ter um apagão de energia elétrica horroroso que vai acontecer no Brasil, que literalmente vai forçar os brasileiros a diminuírem 20% no consumo de energia, né? Forçadamente eu falo, tipo, literalmente eu lembro dessa época, gente, que eu era criança, a gente ficava no escuro, velho, pra não atingir a taxa superior ao tanto que o governo determinava, né? Porque havia um medo de ter a sua energia cortada do dia pra noite, porque o governo ameaçou, caso os brasileiros não diminuíssem 20% da sua produção de energia dentro das suas casas, de cortar a energia forçadamente. E como se não bastasse isso, apesar do racionamento, né, de energia, de você ter essa coisa de economizar energia, ainda chegou às contas de energia mais caras, ou seja, não fez sentido para o brasileiro, né? Da mesma maneira que ele estava economizando energia, ele começou a pagar mais caro do que do período que ele ainda não economizava essa energia. Isso vai gerar muita revolta, as pessoas vão perceber que a privatização foi um caminho muito mal executado do governo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, o opositor político do Fernando Henrique Cardoso, que era o Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, que estava concorrendo pelo PT, vai concorrer novamente contra o Fernando Henrique Cardoso durante as eleições de 2001, vai vencer essas eleições e assumir a presidência a partir de 2002, tá, galera? Então, essa virada de jogo que vai ter vai fazer as políticas estatais, as políticas voltadas para a produção estatal serem prioridade do governo Lula. Uma das prioridades também do governo Lula vai ser superar a dívida externa que o Brasil tinha com o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI. Era uma dívida assustadoramente grande, tanto que ela tomava boa parte das riquezas nacionais, tudo que era produzido no Brasil acabava sendo mais da metade para pagar a dívida externa, então a gente não conseguia desenvolver a economia do Brasil. Isso vai ser o grande objetivo do governo Lula, superar essa dívida para poder ter um desenvolvimento interno no Brasil e uma independência econômica melhor, bem como não acontecer esses episódios de apagão, dentre outras coisas, tá, galera? Então, só esse finalzinho do governo do Fernando Henrique Cardoso, como a gente sempre vê ao longo da política brasileira, depois da redemocratização, os presidentes tendem a perder a popularidade no segundo mandato, tá? Isso é uma tendência, vocês vão perceber que isso vai acontecer com o Lula, que isso vai acontecer com a Dilma, e que isso aconteceu também com o Fernando Henrique Cardoso, porque, de certa maneira, a oposição a esses presidentes também ganha mais força no segundo mandato. Então, vou dar o exemplo do governo Dilma, por exemplo, que no primeiro mandato ela tinha um parlamento, um senado mais favorável a ela, já no segundo mandato ela vai ter um senado completamente oposto dela, né? Inclusive um dos senados mais conservadores da história desde a ditadura, né? Então só tô dando um exemplo do governo Dilma aí de 2014 pra frente, tá, galera? Agora, no governo Lula, que a gente vai iniciar, ele vai ter desde o Senado a favor dele, até a mídia vai estar a favor do Lula, tá? Por mais que a mídia depois demonizou o Lula e perseguiu até demais. E quando eu digo até demais, é que todo dia a Globo tinha uma manchete diferente para falar do Lula, que acabava sendo a mesma coisa, né? Associando ele à corrupção, a ato de corrupção e tudo mais. Associando os partidários dele que se envolveram em corrupção a ele, né? Então a Globo usou uma tática de ofensiva muito grande contra a figura do Lula, que em termos funcionou porque criou um antipetismo aqui no Brasil muito grande, né? Porém, a gente tem que entender por que o Lula se tornou alvo e ao mesmo tempo foi o preferido, né? Porque literalmente
o salto, assim, o salto de qualidade de vida que o brasileiro vai ter de 2002 para 2008, para 2005, 2006, vai ser muito grande, vai ser muito berrante, tá? Pessoas que não tinham nem energia elétrica em casa vão passar a ter internet, entendeu? Então, assim, nesse sentido, o Lula também pegou um contexto internacional muito favorável a ele, que era diferente do caso do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, no final do mandato dele, ele teve que enfrentar crises externas que afetaram o mercado interno brasileiro. Então, quais são essas crises internas e externas? Primeiramente, vai ter uma crise grave na Rússia em 1997, seguida de crise na América Latina, em especial na Argentina em 2001 também, assim como vai ter uma crise econômica muito grave, de maneira geral, no capitalismo mundial, que vai acarretar no falecimento de bancos, dentre outras coisas, tá? Então, o Brasil vai estar com o seu principal mercado de venda, que é o mercado externo, que é a exportação, extremamente pobre, extremamente, aí no caso, prejudicado, e aí vai, pelo Brasil ter um nível de dependência muito grande do mercado externo, o Brasil vai sentir essa crise e vai sofrer um processo aí de falência, de atraso no pagamento dos funcionários, né? Então, literalmente, vai gerar-se uma crise muito grande no Brasil, e isso também vai levar à saída do Fernando Henrique Cardoso. Então, quando o Lula assumiu a presidência, ele tinha um contexto internacional favorável, mas o contexto que foi deixado pelo governo Fernando Henrique foi um contexto catastrófico, de fome muito grave no Brasil, uma crise de miséria muito grande, ou seja, uma epidemia de miséria muito grande, pessoas que passavam fome e estavam sendo, assim, milhares e milhares, e cada dia que passa tinha mais gente sobre a condição de passar fome. A gente tinha uma crise do abastecimento, de alimentação, a gente tinha uma crise na parte elétrica, na infraestrutura brasileira. Então a gente também tinha uma crise relacionada às dívidas externas. O que o presidente Lula vai pegar aí na época é um contexto bastante conturbado, tá, galera? Então é isso. Vocês vão fazer pra mim a tarefa da página, um minutinho aqui, galera, 136, beleza? E tem um textinho da página 137 sobre os atentados das Torres Gêmeas. Bom, vamos lá. A Al-Qaeda é uma organização terrorista que foi incentivada pelos Estados Unidos para expulsar os soviéticos do Afeganistão. Lembrando que o Afeganistão, ele fazia parte do bloco soviético, e aí os Estados Unidos vai incentivar terroristas islâmicos a se armarem contra os soviéticos. O que vai acontecer é que os Estados Unidos vai prometer rios de dinheiro e paraíso fiscal para esses islâmicos, e na verdade o que vai acontecer é que os Estados Unidos vai implantar ditaduras nesses países islâmicos relacionadas a extremistas islâmicos que são relacionados aos extremistas americanos. Entre o Talibã e os Estados Unidos existe uma proximidade muito grande, né? E a Al-Qaeda também. Só que, ao perceber que os países árabes saíram prejudicados dessa aliança com os Estados Unidos, até mais prejudicados do que havia na aliança com a União Soviética, né? Eles vão se revoltar contra os americanos e declarar que são inimigos dos povos árabes. Então, literalmente, aquela facção terrorista que foi incentivada pelos Estados Unidos vai se virar contra os Estados Unidos. Vai usar a favor de si mesma tecnologias novas, como a comunicação via web, e também as novas formas de basicamente aeronaves americanas, né, que são mais tecnológicas. Eles vão sequestrar essas aeronaves americanas, vão basicamente direcionar elas para pontos estratégicos como forma de atentado terrorista. Então, um desses pontos estratégicos era o Pentágono, que conseguiram evitar esse atentado, que é basicamente a base do governo americano, e um dos pontos estratégicos era o World Trade Center, que eram as Torres Gêmeas, que não só era um símbolo do capitalismo americano, que até aparecia no dólar, né, na moeda do dólar, como também era eram os principais prédios de negociação dos Estados Unidos, né? E também eram os mais altos, né? Então, para representar essa força do capitalismo. Então, eles vão fazer atentados terroristas ao World Trade Center. Muita gente diz que esses atentados foram muito arquitetados, porque o jeito que explodiu as duas torres não é lógico, tipo,
segundo alguns físicos que analisaram esses atentados terroristas, onde os aviões bateram, não foi os únicos focos de explosão, haviam explosivos na base do World Trade Center, então o bagulho foi muito bem arquitetado, né? Outra coisa é que 3 mil civis morreram nesse atentado. Foi realmente uma maneira de responder às políticas americanas de austeridade desses países islâmicos. E como resposta desse atentado terrorista, o Bush, que era o presidente da época dos Estados Unidos, ele vai mandar invadir o Afeganistão para ir atrás da Al-Qaeda e o Iraque. Me pergunto, o que o Iraque tem a ver? Nada, nada, exatamente. Tanto que foi ridicularizado na época, entre os intelectuais, o argumento que que o Bush, é que o presidente George W. Bush também pertence ao mesmo partido aí dos republicanos, né, do Trump, por isso que eu confundi uma coisa com outra. O Bush vai dar um argumento ridículo, ele vai falar assim: eu estou atacando o Iraque porque eu estou fazendo um ataque preventivo, eu estou atacando antes de ser atacado. Ou seja, ele acusou o Iraque de atacar sem atacar os Estados Unidos. E aí, quando ele viu que ia ser pego no pulo, ele virou e falou assim: não, mas eu tô atacando antes deles nos atacarem. Mano, é a mesma coisa que eu te dar um soco na cara e falar: mas eu te dei um soco porque você ia me dar um soco. Entendeu? E isso vai gerar muita revolta, né? À toa que até hoje existe um conflito muito grande aí entre os árabes islâmicos e as nações que foram a favor desses atentados terroristas americanos. Porque, quer queira ou não, os americanos começaram a sequestrar as pessoas desses países e humilhar eles e torturar, tudo com o pretexto de que eles estavam tentando achar os terroristas. Então, até que ponto o que a CIA faz nesses países é aceitável, entende? Não, mas eles estão atrás dos terroristas que causaram aquele horror. Realmente foi um horror o atentado do 11 de setembro de 2001. Mas, gente, isso não justifica a tortura. Fora que a Al-Qaeda é cria do próprio Estados Unidos. O que torna toda essa situação muito suspeita. Tanto que muita gente comenta também dentre as ciências sociais que o 11 de setembro foi um atentado de bandeira branca. Que, segundo alguns historiadores e sociólogos, pode ser que sim, os Estados Unidos tenham colaborado para tudo isso acontecer, diretamente ou indiretamente. E que os próprios civis americanos foram vítimas de políticas do governo americano, políticas externas, né? Então, isso é verdade. Independente de ter participação do governo americano ou não, a culpa foi do próprio governo de ter causado esse atentado terrorista. Porque foram eles que armaram a Al-Qaeda. Foram eles que encheram os caras de explosivo. E deram basicamente todo o dinheiro necessário para se tornarem uma organização terrorista, né? Então, literalmente, para muitos críticos americanos, aquela situação trágica que foi o 11 de setembro, infelizmente também foi culpa em partes do governo americano e das suas políticas externas da Guerra Fria, tá? Então, para vocês verem como a Guerra Fria acabou com o fim da União Soviética, com a perestroika, né? E com a glasnost, né? Que foi esse momento que a União Soviética passa por um processo de capitalização, né? De ser um país capitalista, faz uma abertura econômica para o capitalismo. E aí se fala: não, acabou a Guerra Fria. Não, não acabou. Os conflitos com os países do Oriente Médio, Asiático, assim como os conflitos dentro da América Latina e as intervenções do governo americano na América Latina, continuaram firme e forte, né? As intervenções de Estado na África também continuaram, né? Então, literalmente, a gente vive um mundo pós-Guerra Fria que vive a ressaca desse período da Guerra Fria, tá, galera? Então, façam atividade pra mim. Espero que vocês estejam bem. Um beijo pra vocês e até a próxima.